futuros enfermeiros e enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de escala de Glasgow, tá? Ela é basicamente uma escala neurológica, onde a gente vai avaliar o nível de consciência e de coma dos nossos pacientes, tá? Essa escala ela é bem fidedigna e nos ajuda a dar um prognóstico para o nosso paciente referente a futuras sequelas, possíveis sequelas daquele paciente, tá? Essa escala foi oficialmente publicada em 1974 por dois professores neurocientistas, né? Eles eram professores de neurocirurgia, neurologia no caso. Eles abrangiam neurocirurgia, ciência e neurologia, nessas três áreas. E eles eram da Universidade de Glasgow, tá? O nome da universidade era Universidade de Glasgow. Então, por isso que a escala de Glasgow levou esse nome, tá? A gente vai avaliar três coisas na escala de Glasgow. Abertura, então, resposta, abertura ocular, motora e fala. Separadamente, a gente vai avaliar essas três informações, tá? E as três somas, então, são consideradas para que a gente tenha um índice para aquele paciente, tá? Então, número 1, não abre os olhos. Ele vai levar um ponto quando ele não abre os olhos. Quando ele abre os olhos em resposta a estímulo de dor, a gente vai fazer essa movimentação aqui no externo dele e ele vai reagir. Tem que ser com força, tá, gente? Ele tem que sentir dor, tá? Então, ele vai levar o número 2 de pontuação. Se abre os olhos em resposta ao chamado, por exemplo, eu vou chamar Priscila, eu vou chegar perto do paciente e vou chamar ele 3 vezes. Priscila, e ele atender, então ele vai ter pontuação número 3. Se ele abre os olhos espontaneamente, que ele não precisa ser estimulado, que ele não precisa ser chamado, ele vai ter número 4, tá? E não se aplica, vai levar pontuação 5 e 6, tá? Digamos que tem alguma situação em que a abertura ocular não se aplica, então ele vai levar 5 ou 6, tá? Pela nova escala de Glasgow, tá, gente? Na antiga não tinha esse não se aplica, tá? Estímulo verbal, então, resposta verbal. Se ele é mudo, né, emudecido, se ele não fala absolutamente nada, ele vai levar resposta número 1, vai levar pontuação número 1. Se ele emite sons incompreensíveis, o que seria isso? Murmúrios, né, gente? Não tem verbalização, não forma palavras, tá? Ele vai levar número 2 de pontuação. Número 3, se ele pronuncia palavras desconexas, ou seja, ele tá falando, o meu cachorro parece um gato. Hoje vai chover, mas tem sol, entendeu? Ele tá falando palavras que não tem nada a ver, né? Então, são palavras desconexas, não tem nenhuma conexão, tá? Aí ele vai levar pontuação número 3. Se ele é confuso e desorientado, ele vai levar pontuação número 4, tá? Se ele é orientado e conversa normalmente, ele vai levar pontuação número 5. E se não se aplica, ele vai levar a pontuação número 6, tá? Motora. Então, o que a gente vai avaliar? Se ele não se movimenta, ele vai levar pontuação número 1. Se ele tem extensão, no caso dos músculos, há estímulo doloroso e desaceleração, ele vai levar pontuação número 2, tá? Se ele tem, isso ele vai levar pontuação número 2. Se ele tem flexão anormal a estímulos dolorosos, decorticação, por exemplo, ele tem uma flexão anormal, que não era para ele fazer aquele movimento, ele vai levar a pontuação número 3. Se ele tem flexão inespecífica, normal, flexão de retirada, estímulos dolorosos, ele vai levar a pontuação número 4. Se ele localiza os estímulos dolorosos, por exemplo, tu faz aqui a movimentação e ele
localiza a dor, ele sente, ele vai tirar a tua mão de onde ele tá sentindo a dor. Então, ele vai levar no pontuação número 5. Por exemplo, se você dá um beliscão no braço dele e ele tira a sua mão, ele tá localizando a dor. Então, ele sabe aonde tá doendo. Então, ele vai levar a pontuação número 5. Se ele obedece a comando, se você pede para ele levantar o braço, ele levanta. Se você pede para ele estender a perna e ele estende. Se você pede para ele levantar o braço, ele levanta, ele vai levar a pontuação número 6, tá? Então, o que a gente vai fazer? Existe 4 níveis, então, 4 níveis de abertura ocular, tá? O 4º nível é se os olhos abrem espontaneamente. O 3º nível é se os olhos abrem ao comando verbal, tá? Então, a gente não pode confundir com o despertar da pessoa adormecida, né? Se for o caso, aí a gente tem que marcar 4. Senão, a gente vai marcar 3, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o paciente e ele vai abrir o olho. Agora, é diferente da gente chegar lá e o paciente abrir o olho. Então, não é a comando. Ele abriu espontaneamente o olho sem ter sido feito comando. Então, a gente vai usar o 3. Se a gente fez ao chamar, desculpa, a gente vai usar o 4 se ele abriu espontaneamente. Se a gente teve que chamar ele, a gente vai utilizar o 3, tá? O nível 3. O nível 2, então, é se ele só abre os olhos a estímulo doloroso, que a gente vai fazer o estímulo e ele vai fazer a abertura ocular. Então, a gente vai usar o nível 2. O nível 1 é se por motivo nenhum os olhos abrem, tá? Nem é estímulo doloroso, nem é chamado, nem espontaneamente, nada. Simplesmente os olhos não abrem, a gente vai usar o nível 1, tá? Existe, então, 5 níveis verbais, tá? A gente vai usar a melhor resposta verbal. O 5º nível, então, o paciente, ele tá orientado, o paciente responde coerentemente às nossas perguntas, tá? Ele responde respostas apropriadas às nossas perguntas, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu sobrenome, ele sabe a sua idade, ele sabe onde ele tá, ele sabe que dia é hoje. Então, ele está orientado. Então, a gente vai usar um nível 5. O nível 4 é aquele paciente que ele responde, mas ele tá confuso, tá? Ele vai te responder corretamente, mas em momentos ele vai ter uma desorientação, uma confusão, tá? Então, a gente vai colocar o 4. O nível 3 é palavras inapropriadas. Ele vai falar palavrões, falas aleatórias, tá? Mas sem troca de conversação, tá? Ele vai falar aleatoriamente palavras que a gente não vai entender. Então, a gente vai usar o nível 3. O nível 2 são sons incompreensíveis, que a gente realmente não entende. Gemido, grunhido, tá? Sem articular palavras mesmo, tá? A gente vai usar o nível 2. O nível 1 é ausente, de forma alguma ele pronuncia nenhum tipo de som, tá? A melhor resposta motora, então, são 6 níveis, tá? O primeiro nível, o nível 6, ele obedece ordens verbais, tá? O paciente faz coisas que são ordenadas a ele. Então, ele levanta o braço, ele fecha a mão, ele estende a perna, né? Então, isso são comandos que ele obedece, então ele tem pontuação 6. A pontuação 5, então, é retirada específica da dor. O nível 5, ele localiza estímulo doloroso. Ou seja, a gente dá um beliscão no braço, ele tira a nossa mão, a gente faz o estímulo no tórax e ele tira a mão da gente. Então, ele tá localizando aonde ele sente a dor. Então, a gente vai usar o número 5 de nível motor, tá? 4 é retirada inespecífica a dor, tá? Ele não sabe aonde está doendo, tá, gente? Ele sabe que está doendo, mas não sabe localizar onde é a dor, tá? A gente vai usar daí o número 4. O número 3, então, é padrão flexorador, tá? Decorticação, tá, gente? Esse é o nível 3. O paciente, ele tem dor, mas ele também não vai associar essa dor, ele não vai conseguir associar essa dor, tá?
E o nível 2, então, é padrão extensorador, desaceleração, tá? Descerebração, no caso. A gente vai fazer o estímulo da dor, vai parecer que ele sente a dor, mas na realidade ele já tá... são aqueles pacientes geralmente que estão em morte cerebral, tá? Que tem alguma lesão bem extensa, então ele vai fazer essas descerebração, tá, gente? Ele vai fazer o estímulo como se estivesse sentindo a dor, mas ele não tá sentindo nada, tá? É como se fosse um reflexo mesmo neuromotor, tá? E o nível número 1 é que ele não sente resposta nenhuma, tá? Então ele não vai sentir dor, ele não vai demonstrar nem faces de dor, nada, tá, gente? Então a pontuação da escala de Glasgow, ela vai então de 3 a 15 a pontuação. Então 3 pontos é coma profundo, tá? Com 85% de probabilidade de morte cerebral. Estado vegetativo, tá, gente? 4 pontos é coma profundo, tá? Aquele paciente, ele pode, tá, voltar, mas pode não voltar também, tá, gente? 7 pontos é coma intermediário, tá? Ele não tá nem lá, nem cá. 11 pontos é coma superficial, ou seja, o paciente, ele tem audição, gente, ele tem consciência, mas ele tá naquele coma, naquela sedação, tá? Então, outra coisa que a gente tem que cuidar quando o paciente, ele tá nesse coma superficial, que a última coisa que o paciente perde é a audição, tá, gente? Então é bem importante, então, que a gente converse com o nosso paciente, a gente diga pra ele que dia é hoje, a gente fale notícias. Claro, a gente não pode dar muita informação pra ele, porque ele tá confuso, ele tá sedado, ele tá em coma superficial ainda. Então a gente vai passar as informações pra ele, a gente vai falar pro nosso paciente, hoje é dia... hoje é dia 10 de julho, hoje tá um dia bem bonito lá fora, né? A gente tá, no caso, a gente vai falar de atualidades, a gente tá no inverno, né? Mas hoje amanheceu um dia de sol, né? A sua família vem aqui todos os dias lhe ver. A gente tem que estimular a família a falar com o paciente também, tá? Porque ele tá ouvindo, né? Talvez a gente consiga trazer esse paciente de volta, e quando ele vem, ele vai ter essas lembranças, tá, gente? Ele vai ser confusa, mas ele tem. Então é bem importante essa conversação com o nosso paciente enquanto ele tá nesse coma superficial. E 15 pontos é normal, tá, gente? Ele não tem problema algum, ele não tá em coma, ele não tá... o nível de consciência dele tá perfeito, tá? Então a gente tem essa classificação de trauma, então crânioencefálico, tá? Que é do ATLS 2005, então que é de 3 a 8 pontos, é grave, com necessidade de intubação imediata, de 9 a 12 pontos moderado, e de 13 a 15 pontos é leve, tá? Quando tem um trauma nesse paciente, tá, gente? Então, assim, eu vou falar com vocês depois a respeito da escala de Glasgow pediátrica, que é bem diferente, tá? Então, eu vou trazer específico, tá? E vou trazer as outras escalas pra vocês. Espero que tenha ajudado esse vídeo, esclarecer as dúvidas de quem tem dúvida ainda sobre a escala de Glasgow. Ela tem que ser bem avaliada sempre, a pontuação tem que ser bem certa, gente, porque é através dela que a gente faz o prognóstico do nosso paciente para futuras sequelas neurológicas, que a gente avalia o nível de consciência do nosso paciente, até para que seja feitas as devidas intervenções, tá? Agradeço, então, mais uma vez a companhia de vocês aqui no canal, né? Agradeço, o nosso canal tá crescendo, gente, graças a vocês, né? Eu quero que vocês deixem perguntas lá no Facebook, no Instagram, como vocês vêm fazendo. Eu tô nos grupos, eu tô ajudando conforme eu consigo, né? Eu sempre respondo a todos, né? As meninas aí sabem que tem me chamado, eu sempre tento ajudar todo mundo, né? Então eu peço sugestões de vídeos que vocês deixem no canal para que eu possa trazer as dúvidas que vocês têm e retirá-las da melhor forma possível, tá, gente? Agradeço muito mesmo. Quem não se inscreveu, então, no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe, deixe seu like, que é muito importante para me saber se o vídeo tá sendo bom ou não, o que eu tenho que melhorar. Vocês podem deixar o feedback de vocês ali, que eu levo em consideração tudo, tá?
E vocês vão estar me ajudando a crescer e divulgar meu trabalho, que é ajudar os acadêmicos, ajudar os estudantes de técnico de enfermagem, assim como eu tive ajuda, então eu quero ajudar os outros também. Certo, gente? Por hoje é isso. Agradeço mais vocês imensamente e tchau, tchau.